Você já, você já sentiu que, por mais que se esforce, parece existir uma barreira invisível entre você e a vida abundante que a Bíblia promete? Parece que você está fazendo tudo certo, mas algo ainda não se conecta. E se eu te dissesse que a resposta não está em tentar mais, mas em destravar algo que já está dentro de você? Jesus não foi apenas um mestre histórico. Ele entregou as chaves exatas para quebrar essas correntes que nos prendem. Hoje, eu vou te mostrar as primeiras chaves que vão alinhar sua alma com a frequência do Criador, e isso vai mudar a maneira como você enxerga tudo. Vamos começar com a base de tudo, a primeira chave, o amor radical. Preste bem atenção, isso não é sobre um sentimento romântico ou uma emoção passageira. É uma decisão, uma base sólida. Quando Jesus diz para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele está falando de prioridade de fluxo. Imagine que Deus é a fonte de toda a água pura. Se a fonte não estiver totalmente ligada e conectada a você, como você espera que o resto da sua vida transborde de bênçãos? Amar a Deus em primeiro lugar significa abrir essa comporta principal. É a partir daí que todo o resto flui. Paz, alegria, prosperidade. Se a fonte está ligada na sua vida, o resto simplesmente transborda naturalmente. Mas tem um detalhe crucial: esse fluxo pode travar. E ele trava mesmo se você não liberar a segunda chave, que é o perdão 70 vezes 7. Guardar rancor, mágoa ou ressentimento é como beber um copo de veneno todos os dias, esperando que a outra pessoa morra. Isso só destrói você por dentro. O perdão não é sobre dizer que o que a outra pessoa fez foi certo. É sobre se libertar do peso que você está carregando. Mas aqui está o segredo que quase ninguém te conta sobre o perdão. Ele não é só para os outros, é para você também. Perdoe a si mesmo pelos seus erros, pelas suas falhas. Liberte-se da culpa que te paralisa. Agora, com o amor fluindo e o perdão liberado, entramos na terceira chave, a humildade de uma criança. Jesus disse que para ser grande no reino, você precisa ser pequeno como uma criança. Isso te chocou? Muita gente confunde humildade com pobreza ou com se sentir inferior. Mas não é nada disso. Humildade é receptividade. Uma criança está sempre de coração aberto para aprender, para receber, para confiar. Ela não acha que sabe de tudo. Ser humilde é esvaziar o seu copo de orgulho e de eu já sei, para que Deus possa enchê-lo com a sabedoria dele. É ter um coração ensinável. Essas são apenas as bases, o alicerce para construir uma vida verdadeiramente abundante. Mas existe um segredo ainda mais profundo sobre como pedir e realmente receber, algo que Jesus revelou no que ele chamou de lugar secreto. Se você sente que suas orações parecem bater no teto e voltar, se você se pergunta por que seus pedidos não são atendidos, você precisa entender o que acontece nesse lugar. Na parte 2 deste vídeo, eu vou revelar esse mistério e também o segredo da fé do tamanho de um grão de mostarda, que pode literalmente mover montanhas na sua vida. Isso vai mudar tudo o que você pensa sobre oração e fé. Muitos dizem que têm fé, mas por que as montanhas não se movem? Por que, mesmo acreditando, parece que nada acontece? Jesus nos disse que uma fé do tamanho de uma semente de mostarda, a menor das sementes, poderia mover o impossível. Então, qual é o problema? Existe um vírus silencioso que ataca essa semente antes mesmo dela ter a chance de brotar. Esse vírus se chama ansiedade. A ansiedade é a voz que sussurra: e se não der certo? É o medo do amanhã que te paralisa hoje. Jesus sabia disso. Ele nos convidou a olhar para as aves do céu e para os lírios no campo. Eles não se preocupam, não juntam tesouros, e mesmo assim, o Criador cuida deles com um esplendor que nenhum rei poderia comprar.
Ele estava nos mostrando o segredo da providência divina. Ele estava nos dizendo: confiem no processo. A 13ª lição é um divisor de águas. É o ponto que separa aqueles que apenas sobrevivem daqueles que realmente reinam em vida. A chave é uma mudança de mentalidade, parar de querer ser servido e começar a servir. Quando você foca em agregar valor, em ajudar, em ser uma bênção na vida dos outros, você sintoniza a frequência da abundância. O universo começa a conspirar a seu favor, porque você se tornou um canal de coisas boas, não apenas um reservatório. Mas de nada adianta entender tudo isso se você não estiver conectado à fonte. Jesus disse: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Ele é a videira, nós somos os ramos. Um galho desconectado não pode dar fruto, ele seca e morre. Uma lâmpada fora da tomada não acende, não importa quão perfeita ela seja. A conexão é tudo. Sem ela, sua luz se apaga e seus esforços são em vão. A verdade te liberta, mas é a permanência na verdade que te mantém livre. Você está pronto para parar de ser um espectador da sua própria vida? Jesus nos chamou para sermos o sal da terra, para dar sabor, para fazer a diferença. Mas existe uma última e perigosa armadilha. É uma obsessão com as riquezas deste mundo. Jesus nos alertou que não podemos servir a dois senhores. Se o seu coração estiver preso ao dinheiro e aos bens materiais, todo o seu esforço espiritual será em vão. A sua visão ficará turva e você viverá na escuridão, mesmo achando que está na luz. A escolha é sua: continuar sendo consumido pela ansiedade ou se tornar um canal da abundância divina, conectado à fonte e livre das armadilhas do mundo. Qual caminho você vai escolher? Se essa mensagem ressoou com você, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Vamos juntos descobrir como reinar em vida. Obrigado por assistir. É errado um cristão ser rico? Essa é uma pergunta que assombra muita gente. Mas a verdade é que Jesus nunca condenou a posse de bens. O que ele condenou foi a obsessão por eles. Lembra daquela frase poderosa? Onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. A questão não é ter dinheiro, é quem o seu coração serve, a Deus ou ao dinheiro. Hoje, vamos mergulhar fundo em como atrair a providência divina para a sua vida, sem perder a sua alma no processo. É sobre prosperar de um jeito que glorifica a Deus. E a 21ª lição é uma chave mestra para isso. Ela nos ensina que Deus deseja misericórdia e não apenas sacrifícios e rituais vazios. O que isso significa na prática? Significa que ser um pacificador, buscar a justiça do reino de Deus em primeiro lugar, é o que ativa a adição de todas as outras coisas em sua vida. Sabe aquela promessa de buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas? É exatamente isso. É uma mudança de foco radical. Quando você para de correr atrás do dinheiro e começa a se dedicar de corpo e alma ao reino, amando, servindo, perdoando, algo incrível acontece. O dinheiro começa a perseguir você. É a lei do transbordo em ação. Você dá em secreto, ajuda quem precisa sem esperar nada em troca, e o Pai, que vê o que é feito em segredo, te recompensa publicamente. Isso não é uma fórmula mágica, é um princípio espiritual. É sobre se tornar um canal do amor de Deus no mundo. Mas aí vem a dúvida: como saber se estou no caminho certo? Como saber se estou realmente produzindo frutos que duram ou apenas perdendo tempo com boas intenções? A resposta está em entender o tempo de Deus e o seu propósito único. Não se compare com ninguém. Sua jornada é sua. Existe uma última chave sobre o tempo de Deus: o Kairos,
e o seu chamado específico que encerra este ciclo de entendimento. Quando você descobre e vive o seu propósito, a prosperidade se torna uma consequência natural, não o objetivo principal. É nesse ponto que você encontra a verdadeira riqueza, uma vida de significado alinhada com a vontade do Pai. Se essa mensagem tocou seu coração e você quer continuar essa jornada de descoberta, se inscreva no canal e ative as notificações. Chegamos ao fim da nossa jornada, mas acredite, o fato de você estar aqui, neste exato momento, não é um mero acaso. Existe um propósito maior para a sua vida, uma razão para cada passo que você deu até hoje. Jesus, em sua infinita sabedoria, nos disse palavras que ecoam através dos séculos. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Pense nisso. Você foi escolhido, você foi designada. Ao longo das nossas 32 lições que transformam vidas, mergulhamos fundo em ensinamentos que são verdadeiros faróis na escuridão. E agora, neste encerramento, a peça final do quebra-cabeça se encaixa. É a hora de você abraçar o seu propósito. Quantas vezes olhamos para o céu e questionamos a demora de Deus? Chamamos de atraso, de silêncio, de esquecimento. Mas hoje, eu quero te dizer que o que você chama de atraso, Deus chama de preparo. Veja o exemplo do próprio Mestre. Jesus não realizou seu primeiro milagre na primeira oportunidade. Ele esperou. Ele esperou o tempo do Pai, o momento perfeito, a hora certa para transformar água em vinho e revelar um vislumbre da sua glória. Essa espera não foi passiva, foi um tempo de maturação, de alinhamento. Da mesma forma, Deus está te preparando. Cada desafio, cada lágrima, cada aparente demora está forjando em você a estrutura necessária para suportar o peso da bênção que está por vir. Ele nos ensinou a construir nossa casa sobre a rocha, não sobre a areia. Uma construção sólida leva tempo, exige paciência e, acima de tudo, sabedoria espiritual para discernir cada etapa do processo. Agora que passamos por essa jornada de preparação juntos, a missão é transferida para você. A ordem é clara e direta. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ser a luz do mundo, ser o sal da terra. Essa não é uma sugestão, é um chamado. Não basta apenas ouvir estas palavras, é preciso vivê-las. É preciso ser a personificação do amor, da esperança e da fé no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua família, na fila do supermercado. A vida abundante que Jesus prometeu não é um destino distante que alcançaremos um dia. Não é sobre ter tudo o que queremos, mas sobre ser tudo o que fomos chamados para ser. A vida abundante é o próprio caminho percorrido ao lado do Filho de Deus, descobrindo a alegria e a alegria na obediência e a paz na entrega. Se estas 32 lições tocaram o seu coração, se acenderam uma chama aí dentro, não guarde essa luz só para você. Uma vela não perde seu brilho ao acender outra. Pelo contrário, a luz se multiplica. Para selar este compromisso, para declarar ao mundo espiritual e a si mesmo que você aceita essa missão, comente aqui embaixo: eu sou luz. Vamos juntos formar um exército de luz. Curta este vídeo se ele te abençoou. Se inscreva no canal para não perder nada do que Deus tem preparado para nós. E o mais importante, compartilhe esta mensagem. Pense agora em uma pessoa que precisa de uma direção, que se sente perdida ou atrasada. Envie este vídeo para ela. Seja um instrumento de Deus na vida de alguém hoje. Que a bênção do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo estejam com você, hoje e sempre. Que Deus te abençoe abundantemente.